A gente sabe que o cérebro do mamífero evoluído primata chamado ser humano é muito suscetível a qualquer oscilação de energia. Faltou um pouquinho, ele já dá sinais de mau funcionamento. Por quê? Porque ele trabalha com um nível alto de rendimento e para isso ele precisa de um nível alto de oferta de energia. Oxigênio, açúcar, colesterol, inclusive, tudo isso ele precisa ter de modo ali em torno até de 20 a 30%, às vezes até 40% de todo o, vamos dizer assim, a oferta que o corpo consegue ter disponível no momento, ele puxa para ele se você estiver no momento de alta demanda. No momento basal, em torno de 20 a 30. Então, o que você precisa fazer? Você precisa alimentar o seu cérebro para que ele tenha uma performance melhor possível. Como é que a gente faz isso? Fazendo um padrão alimentar adequado. Então, eu vou dar aqui cinco alimentos importantes, poderosos para você conseguir aumentar o desempenho cerebral, conseguir melhorar a sua performance e conseguir ter um rendimento acima até do esperado. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes. 8 vezes, olha isso. Mesmo após 50 anos. Então a gente vai começar aqui a falar um pouco a respeito da capacidade de concentração, capacidade de foco, fornecimento de energia, mexe com tudo isso. E para isso o cérebro usa duas fontes de energia diferentes. A principal é a glicose, que está passando ali na corrente sanguínea de modo contínuo. E a segunda principal é o colesterol. Olha só, um dado importante para vocês terem. Colesterol bom, ele é fonte de energia para o corpo todo, mas principalmente para o tecido cerebral, tá? Então, como é que a gente consegue fazer um fornecimento, vamos dizer assim, contínuo dessa energia? Mantendo uma quantidade adequada de açúcar, principalmente, mas também de colesterol. Como é que a gente mantém uma quantidade adequada de açúcar? A gente evita de dar picos de açúcar. Como é que eu faço isso, tudo? Se você evitar alimentos muito concentrados, em pequenas porções de alimentos que existem muito açúcar. O que é isso aqui? Isso chama índice glicêmico. Índice glicêmico alto, um doce, um brigadeiro, um suspiro, são alimentos que têm pequenas porções, muita quantidade de glicose concentrada, tem índice glicêmico alto. Se você dá um pico, você vai fazer uma hiperglicemia, você vai jogar muita insulina no sangue. Essa insulina, se ela estiver funcionando bem, ela vai ser produzida em grande quantidade, ela vai pegar aquela açúcar e vai jogar para dentro da célula. Você vai ter um pico e vai ter um vale de açúcar no tecido cerebral. Isso vai mexer com o funcionamento. Por isso, quando você tem uma refeição muito grande, muito poderosa, muito copiosa, você tem aquela queda de performance ali depois do almoço. Então, provavelmente você jogou um índice glicêmico alto, ou você jogou muita quantidade de comida para o seu tecido gastrointestinal, jogou sangue lá, tirou sangue, tirou a energia do cérebro, o cérebro baixa a rotação. O que mais a gente precisa ver? A gente precisa pensar também em termos de longo prazo, você ofertar essa quantidade de energia de modo contínuo para que seu cérebro trabalhe melhor. Como é que a gente faz isso? Com carboidratos complexos, carboidratos com esse índice glicêmico baixo. Primeira informação, primeira opção aqui nossa para a gente fazer isso. Uma gordura boa. Qual é a gordura boa que a gente usa para proteger o tecido cerebral, para melhorar a circulação e para dar energia a ele? O ômega 3. Ômega 3 é o primeiro alimento aqui da nossa lista que é sensacional para a gente fornecer tanto energia quanto proteção para o tecido cerebral. Ômega 3 são chamados ácidos graxos essenciais. Eles não são produzidos pelo corpo, então eles precisam ser absorvidos da alimentação. De onde que a gente pega ômega 3? Ricos em duas porções interessantes, tá? EPA, EPA e DHA. Você precisa ter as duas contempladas, que as duas vão se complementar para conseguir melhorar a performance, o foco, concentração, até memória do tecido cerebral. Fontes de EPA e DHA, de ômega 3, linhaça, soja, sementes de abóbora, nozes, óleos vegetais de boa qualidade, tudo isso você consegue encontrar esses dois elementos de modo agregado. Isso vai melhorar a circulação, proteger o coração e proteger o cérebro e melhorar a performance cerebral também.
Tem algumas quantidades de ômega 3 que a gente muda um pouco em relação à quantidade de gordura que a gente tem, por exemplo, no peixe, um pouco mais gordo, um pouco menos gordo, mas em geral os peixes também são excelentes fontes de ômega 3. Outra fonte importante de ômega 3 são as nozes, são as castanhas, a gente tem as ditas gorduras boas. E aí tem uma outra informação importante, que essa gordura ela vai tanto estabilizar o fornecimento de energia para o cérebro, que vai até diminuir índices de depressão. Por quê? Porque a depressão a gente sabe que é uma rotação menor do cérebro. Então, você conseguindo mantê-lo em uma oferta contínua de energia, ele vai conseguir performar melhor e vai cada vez se afastar mais do quadro depressivo. Olha só que interessante, tá? Peixes oleosos, a gente sabe que são importantes, então a gente já falou aqui para vocês, mas quais são eles? Salmão, truta, cavala, arenque, sardinha, nossa sardinha ali de lata também, uma sardinha de qualidade, com uma conservação de qualidade, também vale muito a pena como fonte de ômega 3, tá? Que vai proteger, inclusive, o seu tecido cerebral contra a neurodegeneração do Alzheimer. Então, você quer manter ele um alto rendimento de modo contínuo, mais prolongado? Ômega 3, sensacional, tá? Isso se você for vegano, se você for vegetariano, também pode achar como fontes. Linhaça, cânimo, a chia, também vão formar fontes de opções de liberação de ômega 3 pela dieta, tá? Segundo alimento importante nosso aqui, mirtilos. Mirtilos, a literatura já mostra que ele ajuda a prevenir perda de memória, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, tanto ele quanto outras frutas vermelhas podem ser opções importantes, morango, inclusive o próprio repolho roxo também tem uma partícula que chama antocianinas. São antioxidantes, são antidegeneração do tecido cerebral que aumentam a sua performance, aumentam o jeito que ele consegue ligar um neurônio no outro, consegue fazer conexões entre áreas diferentes do cérebro e principalmente entre áreas próximas que têm interação entre si. Hipocampo, amígdala, áreas de emoções e memória vai estar muito bem ativada aí com todo esse processo, tá? Alimento número 3, tomates. Tomates têm licopeno. Licopeno também tem poder antioxidante para proteção, tanto contra radicais livres, quanto de neurodegeneração em termos de demência precoce, em termos de doença de Alzheimer. Você se livra disso e melhora a performance do seu cérebro em médio e curto prazo. Tem dado importante aqui para vocês, melhor forma de consumir o tomate de modo cozido, inclusive com um pouco de azeite, que vai melhorar a sua absorção em termos de licopeno, que ele é lipossolúvel, ele vai conseguir dissolver melhor e ser melhor absorvido, ser melhor distribuído, porque quando ele vai estar um pouco ali ligado a uma gordura de qualidade, logicamente, tá? Então isso aí vai melhorar a sua absorção, vai melhorar a sua distribuição do licopeno, melhora o seu poder antioxidante. Quarto alimento importante, batatas, um alimento super simples, super acessível, rico em vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B12, rico em ácido fólico, inclusive, que vão compor elementos de formação do sangue, vai combater tanto a produção de células sanguíneas quanto a degradação dessas células em uma molécula que chama homocisteína. Homocisteína é como se fosse uma fuligem que é feita ali de metabolismo errado do sangue, que vai degenerar essa circulação, que vai piorar o seu rendimento, sua entrega de energia a todos os tecidos, principalmente ao tecido cerebral. Tirando a homocisteína do sangue, você diminui o risco de piora na circulação, com o risco de AVC, com o risco de piora na interrupção dessas sinapses. Então você tem uma melhora na conexão entre os neurônios, uma melhora na distribuição de estímulos elétricos, que vai formar uma melhor performance cognitiva e vai afastar o seu cérebro também da neurodegeneração do Alzheimer, tá? Isso aí é um dado muito importante para a gente saber. Comprometimento cognitivo, principalmente a partir dos 75 anos, muito frequente, a gente precisa começar a protegê-los já a partir dos 40. Tá? Como que a gente faz isso? Com proteção da circulação, com oferta de energia através de todos esses elementos. Quinto alimento poderosíssimo, brócolis. Brócolis é sensacional.
Por quê? Porque é uma fonte de vitamina K, é uma fonte de antioxidantes, protege a função cognitiva, protege a sua circulação e vai melhorar tanto a sua performance circulatória global, nos músculos, nos ossos, na parte cardiovascular, mas também na parte neurovascular. O brócolis ele tem uma molécula que chama glucosinolatos. O glucosinolato ele vai evitar que haja neurodegeneração, que você perca um outro neurotransmissor que chama acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor, uma molécula que manda mensagem de um lado para o outro no cérebro, de um neurônio para outro ali dentro do cérebro. Para quê? Para melhorar a velocidade de conexão entre eles, melhora a memória, melhora a capacidade de planejamento, melhora a capacidade de tomada de decisões mais assertivas em tempo de tomada mais curtos. É isso que você quer? A acetilcolina te leva. Quem protege a acetilcolina? O nosso amigo brócolis. Ele não vai dar a colina. A colina é B8. Tem muito no fígado e tem muito no ovo. Mas ele vai proteger para essa acetilcolina já formada no sangue não ser quebrada. Olha só que maravilha. Então agora que você sabe tudo isso, você sabe essas coisas todas de 5 alimentos poderosos para proteger seu cérebro, aproveita, compartilha esse conteúdo com aquele amigo que está precisando entender mais, está precisando melhorar a performance cerebral e aproveita, já me segue por aqui.